Quais os cursos oferecidos? Vocês fizeram um levantamento e quais que são oferecidos? Habilidade específica. Com habilidade específica, a orientação do Centro de Educação, que é uma nova escola, é o curso técnico. O curso técnico, nas novas concepções do Ministério da Educação, cursos em torno de 1.200 horas, é orientação cursos para a indústria. Uhum. Então nós temos cursos direcionados para a indústria que servem também como cursos para áreas de serviços, como os cursos de eletricidade, por exemplo, né? Uhum. Então, o Centro de Educação hoje, ele é formatado com base em 4 cursos técnicos importantes. O técnico de automação da manufatura. E tem muita procura, muita necessidade? A automação da manufatura, você sempre pensa nessas fábricas modernas que trabalham sozinhas. Entendi. Então a fábrica... robótica. Exatamente. Ela trabalha no escuro, não tem funcionários, e ela produz, né? Ela produz um fogão, por exemplo. Entra um produto de um lado, do outro lado sai o fogão embalado. Televisor. Aí você fala assim, puxa, mas como que nós vamos treinar pessoas para trabalhar, para construir esse tipo de fábrica que não vão ter empregados? Primeiro, é uma tendência você ter máquinas que trabalham sozinhas. Por quê? Principalmente para reduzir o risco do trabalhador. Agora, imagine o seguinte. A evolução da tecnologia ela é inevitável e não tem como o ser humano impedir essa evolução, né? Tudo que gerar conforto, segurança e eliminar o esforço físico vai ser desenvolvido e vai ser criado. E mais tempo o ser humano se dedicar ao desenvolvimento intelectual, né? Exatamente. Então o que acontece? Na indústria, por exemplo, vão ficar as pessoas que vão implantar esses equipamentos e vão fazer uma manutenção. E a manutenção, o controle, a logística, qualquer tipo de alteração desses equipamentos exige pessoal qualificado. Com certeza. Eu te dou um exemplo simples. Você com certeza deve ter um computador na sua casa. Sim, sim. E um computador é uma máquina relativamente simples, mas vive dando problema. Dando problema primeiro porque eu não sei mexer totalmente nele. Exatamente. Preciso cada vez mais me capacitar para mexer nele. Ou o equipamento, ou o software, que é o programa, você vira e mexe, tem problemas com um dos dois. Sim, o hardware. E você precisa de gente especializada para consertar aquilo. Agora multiplica isso por 1 milhão, que é o grau de complexidade numa empresa grande. Perfeito. Você precisa de 1 milhão mais de pessoas que vão precisar saber programar aquilo, configurar. Você tem uma sobrecarga de energia, você perde dados, aquilo para de funcionar. Holístico, né? Então, a fábrica está funcionando. Parou. Você precisa chamar um ser humano qualificado que vá atuar ali, que vá funcionar. E às vezes as equipes são imensas. Só que você não pode importar mão de obra. A gente não podemos nos dar ao luxo de importar mão de obra para trabalhar com isso. Nós precisamos qualificar os nossos trabalhadores. Com certeza. Então, a respeito dos modelos já existentes no mundo, como no Japão, como na Alemanha, que já pegaram trabalhadores já com uma idade avançada e forneceram para eles cursos de eletricidade, de eletrônica, sabe, de manipulação desses programas, e eles passaram a ser trabalhadores qualificados. É o que nós temos que fazer. Bom, além de técnico em automação da manufatura, que você deu já um exemplo. Isso. O técnico em eletrônica industrial. Tá, esses são os específicos, né? Os quais citamos agora. São exatamente, cursos técnicos específicos. Tá. O de telecomunicações voltados à transmissão de dados. Tá, que são as tecnologias de informação e de comunicação. Com fio ou sem fio, dados. Perfeito. Hoje isso está muito... Você fala de TV digital, são dados transmitidos, né? Uhum. E... Mecânica, né? O que sai um pouco da área da indústria é o de mecânica e inspeção veicular. O que é esse? É novo? Como é que vocês identificaram isso? Eu não entendi que tipo de perfil é esse. Isso surgiu da seguinte necessidade. Tínhamos uma procura muito grande no curso de mecânica automotiva, né? Perfeito. Quando eu falo em mecânica automotiva, entenda você consertar um automóvel de primeira linha, um automóvel que saiu da fábrica hoje. Então hoje o curso de mecânica veicular engloba a parte mecânica, a parte eletrônica também, tá? Porque um automóvel hoje, ele para de funcionar às vezes por causa de um sensor, por causa de um equipamento eletrônico e não por causa do equipamento mecânico. Então hoje, o mecânico que você conhece, que trabalha ali na esquina da sua casa, que tem uma oficina mecânica, ele tem dificuldades em atingir isso, tá? Com certeza você deve verificar isso. Então, como você faz? Se você tem um problema, um sensor, um problema eletrônico, você leva lá no mecânico e ele olha e fala, eu não sei mexer nisso. E nós identificamos que a quantidade disso era muito grande. Quando nós montamos um curso em convênio com a Ford, nós montamos uma sala de mecânica
consertos, né, de automóveis, que nós tínhamos sim, ele dividido em 3 fases, a terceira era a parte eletrônica, nós percebemos que a busca pela terceira fase, que era a parte eletrônica, por mecânicos da região, às vezes até alguns mais distantes, era muito grande. Era muito grande. Na última lista nós tínhamos 500 em lista de espera para fazer essa parte mecânica. Agregado isso, as exigências que começam a acontecer agora, que por motivos políticos ou dificuldade de implantação, que é a inspeção veicular, isso está sempre em pauta, mas ainda não aconteceu. Tende a acontecer. Veículos pesados agora devem fazer em São Paulo inspeção veicular. Exatamente. Veículos, táxis ou veículos que usam gás devem passar por inspeção veicular. Pelo Código de Trânsito, os nossos veículos, se tivessem mais de 3 anos de uso, deveriam estar passando também. Você deve obter um certificado de inspeção para poder, se aprovado, para poder fazer o licenciamento. O que vai acontecer? Isso sendo implantado, não tem pessoas qualificadas no mercado para operar esses equipamentos. Quer dizer, um passo à frente, né? Um passo à frente. A lista de itens da inspeção veicular engloba mais de 100 itens. Nossa. Os equipamentos são relativamente complexos dos organismos de inspeção. Os organismos de inspeção que estão sendo criados são importantes. O que a gente almeja no curso técnico de mecânica e inspeção veicular? Que o mecânico ou o operador da linha de inspeção, ele tenha condições de saber operar os equipamentos, executar a inspeção, saber se o veículo está aprovado ou não de acordo com as regulamentações da ABNT, do Ministério dos Transportes e do próprio dos organismos de inspeção. E se ele encontrar alguma irregularidade, ou seja, o veículo não passa no alinhamento, na suspensão, no freio, na parte dos faróis, na regulagem de faróis, que ele esteja apto sim a incidir nesse defeito e poder consertar. Quer dizer, ele faz a intervenção. Coisa que, por exemplo, num organismo de inspeção, você não vai ter essa oportunidade. Sim. Você vai passar o seu veículo, ele vai ser aprovado ou não. Ou não. Se não for aprovado, você recebe um documento com os itens onde o seu veículo não passou. E você tem que ir embora, você tem que buscar um mecânico. Vai procurar um profissional. Aí eu te pergunto, aí você leva esse papel no seu mecânico ali da esquina, e nesse papel vai estar dizendo assim, ou o alinhamento, ou a suspensão, ela está regular por 1 grau, 2 graus, ou a taxa de vibração da suspensão excedeu tantos hertz. Esse mecânico vai falar o que para você? Não vai entender nada. Ou então, ele vai falar assim, não, eu arrumo. Ele dá para você um orçamento X, né, que você também não sabe de onde vem o orçamento, ele mexe alguma coisa, ele conserta alguma coisa. E ele te devolve o veículo. Ele te deu um outro papel dizendo que passou? Não. E essa é a tendência. Isso vai ter que acabar acontecendo. Ou os mecânicos fazem um convênio com centros como o nosso, por exemplo, onde ele fala assim, olha, eu consertei seu veículo, agora você vai lá e passa pelos equipamentos para obter um aval do que eu fiz. Isso. Entendeu? Então é isso que, na verdade, nós percebemos que é o que vai ter que acontecer. Bom, esses são os cursos específicos, né? Isso. Foram citados. Técnico em automação da manufatura, técnico em telecomunicação, Exatamente. técnico em eletrônica industrial, técnico em mecânica e inspeção veicular, que você acabou de comentar e nos informar o que é. Muito interessante. Quem está interessado, como tem que fazer? Nós estamos agora na fase de montagem dos laboratórios. Perfeito. As inscrições ainda não estão abertas? Não, as inscrições ainda não estão abertas. Quando abrem? Provavelmente no começo do ano agora que se inicia. Né? O importante de deixar claro é o seguinte, o aluno que deseja fazer um curso técnico, por exemplo, ele deve já estar concluindo ou ter concluído o ensino médio. Ensino médio concluído. Ensino médio concluído. Ou estar em fase de conclusão. Mas o nosso problema maior é o seguinte, os alunos oriundos, por exemplo, de escolas estaduais, eles têm o ensino médio concluído. Todos os alunos que desejam fazer os cursos técnicos serão avaliados. E os pré-requisitos, as exigências são grandes. Vou te dar um exemplo bem simples. Trigonometria, por exemplo. Trigonometria, para você fazer programação de máquina CNC, para você usar nos movimentos e nos caminhos de um robô, esses conceitos são essenciais. Então, o que vai acontecer? Um aluno que venha e seja avaliado e não tenha determinados pré-requisitos, nós vamos ter que
nós, como princípio, nós temos o seguinte, principalmente com alunos carentes, né? Que é a grande base dos trabalhadores. Infelizmente ainda por causa de um problema estrutural no Estado brasileiro, né? Isso, exatamente. Não entrando exatamente nesse mérito, mas tentando resolver isso. Claro. Os alunos serão todos avaliados. E em função daqueles que necessitarem desses pré-requisitos, nós iremos montando cursos básicos, cursos de 80 a 120 horas, para complementar esses pré-requisitos, para que então eles estejam aptos a ingressar nos cursos técnicos. Que seriam alguns, eu tenho aqui, eletrônica básica, aplicações de eletrônica de controle, né? Dentre outros. Eletrônica digital, comandos elétricos, uma coisa que me chamou a atenção aqui, comunicação industrial, programadores de controles lógicos, programáveis e robôs. Né? Veja que interessante, ao montar os 4 cursos técnicos, os laboratórios que foram projetados para atender esses cursos técnicos também vão possibilitar a profissionais da área fazerem esses cursos mais rápidos. Porque às vezes você tem alguém na indústria que, por exemplo, trabalha com determinada máquina, mas precisa de um conceito de controlador lógico programável. Entendi. Ele não quer fazer o curso técnico inteiro de 1.200 horas. Ele só quer fazer aquele. Porque naquele momento, para garantir o emprego dele naquele exato momento, ele precisa complementar, às vezes, um curso de controle de medidas. Ou comando numérico computadorizado. Comando numérico computadorizado. Então ele vem e faz esse curso. Não passa o seguinte, ele tendo interesse em fazer o técnico, ele não vai fazer isso de novo, entendeu? Então ele vai ser dispensado dessa parte, que nós vamos chamar de disciplina, e ele vai poder dar continuidade. Então quando ele tiver um conjunto muito grande desses cursos básicos, na verdade ele vai precisar fazer uma pequena parte para concluir o técnico. Perfeito, ele pode aprimorar, inclusive escolher, ver o que ele precisa naquele momento. É o que a gente fala do trabalhador em risco de perder o emprego. Uhum. Às vezes ele precisa, para se manter no emprego, ele precisa de um curso mais urgente. Ele não vai esperar e fazer um curso técnico de 3 semestres. Ele precisa naquele mês resolver o problema dele e se manter no emprego. Agora, você falou um pouco também e já deu uma luz para a gente conversar a respeito do processo de seleção. O processo de seleção não pode ser muito simples. Por exemplo, você falou em trigonometria, por exemplo, algumas atividades. Então as pessoas nós temos visitado outros centros de educação semelhantes. Uhum. Alguns encontraram soluções simples, né? Cuja, por exemplo, você tem como processo de seleção provas dessas do governo, provas do Enem, né? A qualificação. Um processo desse, ele exclui os alunos que não tiveram a oportunidade de frequentar, por exemplo, uma escola particular. Uhum. Como nós somos o segmento comunitário, nós somos um centro de educação que representa os trabalhadores metalúrgicos de São Paulo, nós não podemos deixar essas pessoas de lado. Claro. Então, nosso processo de seleção vai ser diferenciado, ele vai ser um misto de condições que vão avaliar risco social, vão avaliar... Isso vai pesar também. Isso vai pesar também. Perfeito. Quer dizer, atender também aqueles que estão em situação de vulnerabilidade social. Não podemos ter no nosso centro de educação somente alunos oriundos de escolas particulares que já tiveram uma oportunidade muito boa, têm os pré-requisitos, e aí nós vamos ter um centro de educação elitista, nós não podemos deixar isso. Quantas vagas serão oferecidas? Nos cursos técnicos, quando eles estiverem em funcionamento, serão 360, quando eu tiver alunos em todos os semestres. Né? No primeiro momento, do curso técnico, nós teremos 60 vagas. Bom, esse projeto se baseia na ampliação quantitativa e qualitativa dos cursos já oferecidos, né? Do trabalho que nós já estamos fazendo desde... há 15 anos. Exatamente. É uma coisa muito interessante para você, trabalhador brasileiro, trabalhador metalúrgico, que precisa continuar em constante evolução, né? Sim. Para poder atender as exigências desse mercado com essas novas tecnologias. Nós temos que manter os que estão trabalhando, nós temos que colocar aqueles que estão desempregados e temos também que dar oportunidade ao jovem no seu primeiro emprego. Uhum. Então, né, é uma missão difícil, né, mas estamos aí para brigar com isso. Muito obrigado, senhor Fernando Ferreira, coordenador-geral da implantação do Centro de Educação Profissional do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de São Paulo. E eu agradeço a oportunidade. Parabéns aos sindicatos metalúrgicos por desenvolver esse trabalho fundamental para a empregabilidade, principalmente nesses novos tempos de novas tecnologias e de novos desafios. O programa Metalúrgicos em Notícia fica por aqui. A semana que vem a gente volta com mais informação e com mais ação dos metalúrgicos.
e dos trabalhadores brasileiros. Até sexta-feira que vem, aqui na TV Aberta. Até lá.